Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre cirurgia segura. As filosofias e os conceitos relacionados à cirurgia segura vêm de uma preocupação crescente devido a observações já desde o início do século passado, onde o número de complicações intra-hospitalares, principalmente relacionadas à cirurgia e anestesia, eram de um número extremamente elevado. Houve a comparação no passado de que nos Estados Unidos, por exemplo, a mortalidade por erro intra-hospitalar, seja por erro de equipamento, má utilização, erro de conduta ou de planejamento de cirurgiões, clínicos e anestesistas, levaram à morte de um número 2 a 3 vezes maior do que as mortes ocorridas na Guerra do Vietnã. A Organização Mundial de Saúde, em 2019, levantou que cerca de 243 milhões de cirurgias são realizadas no mundo por ano. As complicações maiores ocorriam em cerca de 3 a 17%, com uma mortalidade de 0,4 a 0,8%. Os eventos adversos intra-hospitalares, em quase 50% das vezes, eram relacionados com anestesia e cirurgia. E cerca de 7 milhões dessas complicações eram evitáveis, ou seja, 50% das complicações eram evitáveis nesses eventos anestésicos cirúrgicos. E isso levou à necessidade de uma tomada de decisão relacionada a ações profissionais com instituições de processos, sistemas e políticas públicas que visariam a redução desse número ou a interrupção dessa demanda, desse aumento de complicações tão devastas que acontecem e aconteciam com mais frequência no passado. Uma onda de conscientização começou a surgir principalmente após o início da década de 80 do século passado, culminando com o ano de 1984, onde foi cunhado o termo segurança do paciente. Em 1985 foi fundada a Fundação de Proteção ao Paciente Anestesiado, e em 1986 foi instituído um padrão mínimo de monitorização no paciente anestesiado, baseado em uma referendação de Harvard com um determinado conceito de segurança no paciente anestesiado, onde deveria ser seguida uma padronização mínima, dependendo do tipo de cirurgia ou de anestesia a que esse paciente fosse submetido, que foi aceito pela Organização Mundial de Saúde. Em 2007, foi iniciado o Programa Mundial de Cirurgia Segura Salva-Vidas e, a partir de 2009, baseado no trabalho publicado no New England, foi referenciada uma lista de verificações, o checklist de cirurgia segura, que foi testado e publicado, com os seus resultados publicados no New England. E então esse checklist foi aprovado e começou a ser instituído ao longo do mundo e é referendado e recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Uma série de questões que são abordadas antes da anestesia, antes da cirurgia e ao final da cirurgia, como vai ser visto posteriormente. Esse grupo, então, investigou em vários países a utilização desse checklist, dessa lista de verificações em vários países, vários continentes, Estados Unidos, Canadá, Jordânia, Tanzânia, países europeus, asiáticos e até a Nova Zelândia, foram pontos de avaliação da utilização dessa lista de verificações e foi comparada a relação ou a mudança relacionada a essa utilização do checklist, onde foi visto que o número de infecções reduziu após o início da utilização do checklist de 6,2 para 3,4%,
a mortalidade foi reduzida de 1,5% para 0,8%, e as complicações gerais foi reduzida de 11% para 7%. Foi uma redução expressiva em todos esses desfechos, e isso passou a ser, então, considerada um ponto de partida importante para a redução dessas complicações evitáveis, desde que fossem seguidos com fidelização, com a utilização correta da lista de verificação, e também que houvesse uma adesão considerável para que essa lista seja utilizada em todos os cantos do mundo. Posteriormente, no ano de 2010, foi utilizada a mesma lista de verificação pelo mesmo grupo de estudo, mas agora, ao contrário do que foi feito na primeira etapa, na verificação do checklist em vários países, onde tinha sido feito em 2009 apenas com cirurgias eletivas, em 2010 eles fizeram a mesma comparação com cirurgias emergenciais não cardíacas, e os resultados foram semelhantes. Houve uma redução da infecção pós-operatória nas cirurgias de urgência de 11,2% para 6,6%, uma redução da mortalidade de 3,7% para 1,4%, e uma redução de complicações gerais de 8,4% para 18,4% para 11,7%. Portanto, houve uma expressiva melhora tanto na mortalidade, cerca de 60% de redução da mortalidade e cerca de 30% de redução nas complicações gerais, seja nas cirurgias eletivas, como foi demonstrado no primeiro trabalho, como nas cirurgias emergenciais não cardíacas, como foi demonstrado no trabalho subsequente realizado em 2010. Dessa forma, ficou demonstrado que a utilização de checklists na tentativa de não esquecer nenhum detalhe importante relacionado ao procedimento, ao processo anestésico cirúrgico, era de grande importância, com redução importante nas complicações cirúrgicas gerais, na ordem de 36%, redução na taxa de mortalidade na ordem de 47%, redução da taxa de infecção na ordem de 50%, e redução também nas reoperações na ordem de 25%. Tudo isso é baseado na tríade de Donabedian, que se baseia numa tríade formada por uma estruturação, uma forma de utilizar alguma coisa para se avaliar um determinado quesito, no caso, a forma de se abordar um risco para reduzir um desfecho negativo, que aqui foi considerado o checklist, ou a lista de verificação, o processo, que é abordar as falhas e utilizar as prevenções na redução para se alcançar a redução das complicações evitáveis, e a avaliação do resultado, que é a redução dos riscos. Então, o tríade de Donabedian, a estrutura, processo e resultado, representados aqui, respectivamente, pelo checklist, pela abordagem das falhas e utilização de prevenções, e avaliação dos resultados, que, no caso, é a redução dos riscos. E para que se utilize essa lista de maneira adequada, 10 são os principais pontos de abordagem para que se evite, então, esquecimentos ou negligências por parte da equipe anestésica, cirúrgica, da enfermagem, etc. É todo um contexto onde a equipe multidisciplinar é envolvida na sala de cirurgia, na tentativa, então, de se conferir todas as questões que não devem ser esquecidas e confirmar todos aqueles pontos que são necessários à realização de uma cirurgia segura. Primeiro objetivo é se o paciente é o paciente certo, se o sítio da cirurgia a ser abordado está identificado, se é o sítio certo. O segundo é que a equipe utilizará métodos conhecidos para impedir danos na administração dos anestésicos, enquanto protege o paciente de dor. Ou seja,
devemos propiciar a esse paciente o conforto da ausência da dor, mas utilizando métodos seguros, conhecidos e testados. O terceiro objetivo, a equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para perda de via aérea ou função respiratória que ameacem a vida. Portanto, é importante manter todo o equipamento de acesso à via aérea preparado, mesmo que não seja planejado o seu uso, mas ele deve estar pronto, testado, com fonte de oxigênio, os aspiradores. Então, o preparo da monitorização, no caso do paciente vir a ser entubado, com a monitorização da capnografia para reconhecimento, primeiro, da intubação correta do paciente e, no caso da extubação, o reconhecimento imediato para que seja corrigida a intercorrência. O objetivo 4, a equipe reconhecerá e estará efetivamente preparada para o risco de grandes perdas sanguíneas. Isso aí vai ser avaliado já no pré-operatório imediato pelo questionamento do tipo de cirurgia, se é de grande porte, se o paciente tem alguma comorbidade, utiliza alguma medicação que possa causar um aumento do sangramento importante, e no caso da existência de esses e outros comemorativos que possam levar a um risco de sangramento maior, a providência da reserva de sangue para se corrigir ou se repor esse sangue perdido. O objetivo quinto, a equipe evitará a indução de reação adversa a drogas ou reação alérgica sabidamente de risco ao paciente. Então, saber quais as comorbidades que esse paciente apresenta, quais as drogas que ele utiliza, quais as drogas a que ele tem alergia e quais as drogas que, caso sejam utilizadas naquele paciente, possam levar a alguma complicação pelo seu comemorativo, pelas suas comorbidades. Isso tudo a ser avaliado no pré-operatório imediato, através de anamnese e confirmação no checklist no pré-operatório imediato. O objetivo 6, a equipe usará de maneira sistemática métodos conhecidos para minimizar risco de infecção no sítio cirúrgico. Algumas cirurgias menores, superficiais, não têm indicação de utilização de antibiótico profilaxia, mas a maioria das cirurgias abdominais, ortopédicas e algumas outras necessitam da utilização de antibiótico profilaxia, que vai ser relacionado com o tipo de paciente, se ele já está internado, se ele não está internado, qual a região a ser manipulada e assim sucessivamente. Portanto, é importante, objetivo 6, tentar e questionar no pré-operatório imediato se esse paciente já recebeu a sua antibiótico profilaxia, que deve idealmente ser feita 1 hora antes do procedimento, com término da infusão da medicação nos 30 minutos que antecedem a cirurgia, com exceção da clínica vancomicina, que podem ser iniciadas 2 horas antes, com interrupção da infusão 1 hora antes da cirurgia. O objetivo 7, a equipe impedirá a retenção inadvertida de compressas e instrumentos nas feridas cirúrgicas. Isso se deve pelo fato de haver a possibilidade em cirurgias de grande porte, cirurgias intraabdominais, por exemplo, da utilização de compressas ou uma perda inadvertida de algum equipamento no interior do abdômen do paciente. Como que se prepara para evitar isso? Contagem de compressas antes da cirurgia, contagem de pinças e outros equipamentos antes da cirurgia e, de novo, após o término da cirurgia, a recontagem para ver se houve alguma diferença no resultado final. O objetivo 8, a equipe manterá seguros e identificáveis precisamente todos os espécimes cirúrgicos, biópsias, aspirados, qualquer material que foi retirado do paciente, que vai ser encaminhado para algum tipo de exame, deve ser devidamente identificado o nome da peça, se há bilateralidade, qual o lado, se existe necessidade de localização mais precisa, isso deve ser referendado também, e, obviamente, o nome do paciente, qual o exame que vai ser feito com aquilo.
O objetivo 9 é a equipe comunicará efetivamente e trocará informações críticas para a condução segura da operação, tanto durante a cirurgia quanto como ao seu final. Informações importantes para o cuidado desse paciente devem ser informados, devem ser expostos para que a equipe se prepare, se adeque àquela alteração de comportamento do paciente para um tratamento ideal. Se há um sangramento inesperado, se há alguma lesão de víscera, alguma situação inesperada, ou ao final da cirurgia se houve alguma intercorrência que merece nota, se esse paciente evoluiu para um despertar tranquilo, ou se ele merece uma internação em UTI, e assim sucessivamente. E os hospitais e sistemas de saúde pública devem também estabelecer avaliações de rotina para avaliar a capacidade desses hospitais, o volume de atendimento e de resultados cirúrgicos que vão ser, então, levados a avaliações para adequação de condutas posteriores. Mas para que tudo isso funcione de uma maneira adequada e de uma maneira sustentada e repetida, há que se fazer sempre treinamento da equipe, as instalações devem ser seguras, o equipamento deve ser funcionante e para isso devemos testar todo o equipamento a cada anestesia que vamos iniciar, testar o laringoscópio, se vai ser uma anestesia geral, testar o balonete do tubo, testar o aspirador, deixar ele montado antes da indução e da intubação traqueal e fazer com que observar se há o oxigênio disponível, se o aparelho de anestesia está calibrado, está testado e assim sucessivamente. Observar sempre a disponibilidade de drogas, tanto as drogas que vão ser utilizadas depois da anestesia, na indução, no início da anestesia, mas também as drogas de suporte, as eventuais intercorrências que podem surgir, tanto tendo como causa a evolução da própria cirurgia, mas também decorrentes dos efeitos colaterais dos anestésicos ou perda de sangue, assim sucessivamente. Nada disso seria suficiente se o anestesiologista não estiver presente e vigilante. Os monitores eles não resolvem o problema do paciente, eles apenas dão sinais para quem está vigiando o paciente de que a coisa pode não estar indo muito bem, e é essa vigilância atenta que vai, então, ser o ponto de partida à correção de alguma alteração que possa surgir. Um filósofo disse recentemente que o incêndio ele não começa se não houver uma pequena chama. Todo incêndio começa com uma faísca. Se esse monitor já demonstra que existe uma faísca, a atitude de corrigir essa faísca é a atitude que vai impedir que essa faísca gere um incêndio. Então, é sempre importante a monitorização adequada, a presença do anestesiologista atento e vigilante e proativo na correção de todas as flutuações dos estados fisiológicos desse paciente. E também tão importante quanto isso é a discussão dos casos, todas aquelas intercorrências ou quase intercorrências, ou mesmo os erros que possam vir a acontecer, devem ser discutidos. A discussão leva a ideias de atitudes que possam, eventualmente, no futuro, reduzir a possibilidade de surgimento daquela complicação, seja ela um acidente ou um erro médico, ou um erro de uma falha de equipamento, etc. Então, a discussão é sempre bem-vinda. E, para isso, é necessário que se instaure a cultura da qualidade e segurança do paciente, sem a cultura da condenação e da vergonha de não se comunicar a intercorrência que aconteceu, com medo de represália, críticas, etc.
Então, a cultura de qualidade e segurança é uma cultura que leva à estimulação do autorrelato de falhas que eventualmente cometemos, para que construam-se estratégias para reduzir a possibilidade de a gente cometer de novo aquela falha. Isso obviamente, existem falhas e falhas, mas qualquer falha que acontece pode ser, quando evitável, deve gerar algum mecanismo, algum processo de redução da capacidade de reprodução daquela falha. Isso é de extrema importância na evolução da cultura de qualidade e segurança do paciente. Como foi mencionado anteriormente, várias são as etapas críticas a serem abordadas, tanto antes da indução da anestesia, que uma série de questionamentos devem ser feitos, vai ser melhor detalhado mais para frente. Após a indução da anestesia e antes do início da cirurgia, essas informações são confirmadas e são refeitas as avaliações quanto ao fato do paciente ter ou não recebido o seu antibiótico, a necessidade de algum instrumento ou de algum exame de imagem, por exemplo, todas as questões necessárias a um início seguro e sem prolongamento desnecessário do procedimento anestésico cirúrgico. Ao final da cirurgia, como foi dito, outras avaliações serão feitas, mas os pontos críticos talvez de maior importância, devido ao tamanho do dano, inclusive legal, que pode trazer a equipe anestésico-cirúrgica, é relacionado à questão da identificação do paciente. Já no início da lista de verificações, pontos importantes são abordados, já que no passado já foram cometidos uma série de enganos. O paciente errado ou lado errado já aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, numa relação de uma para cada 50 mil ou 100 mil anestesias realizadas. Cerca de 1.500 a 2.500 pacientes por ano tiveram uma cirurgia errada ou a cirurgia certa realizada no lugar errado. Então, de extrema importância, a identificação do paciente, para que esse paciente seja o paciente certo, a identificação da cirurgia que vai ser realizada, para que não seja feito um procedimento não indicado nesse paciente. O local da cirurgia deve ser, inclusive, marcado ou pelo paciente ou marcado em lugar que é de confirmação pelo paciente. O lado, quando há bilateralidade, por exemplo, a cirurgia no membro superior, qual membro superior que vai ser realizado, então isso tudo tem que ser demarcado. Lembrar que o maior cuidado que devemos ter com cada paciente, mais ainda do que oferecer o tratamento que ele precisa, é não trazer um dano desnecessário a ele. Exemplos vários ocorrem de quase engano durante a nossa vida e na nossa prática profissional relacionada a cuidado do paciente. Isso é um erro que pode trazer dano extremamente grave ao paciente e, consequentemente, a equipe que causou esse dano vai, na maioria das vezes, ter que responder de maneira relacionada a isso. Continuando em relação aos pontos críticos de abordagem na avaliação da lista de verificação, importante na identificação do paciente já se confeccionar e oferecer para o paciente o termo de consentimento livre e esclarecido. É aquele documento que mostra que explicamos e tiramos as dúvidas que o paciente eventualmente nos ofereçam, e é necessário que ele assine autorizando a realização da sua anestesia, e que nós também assinemos confirmando que foi feita essa avaliação e que o paciente nos ofereceu as informações que pedimos.
esse termo de consentimento livre e esclarecido, ele deve idealmente ser feito em duas vias, uma a ser arquivada no prontuário, que deve ser mantido por cerca de 20 anos em arquivo, e uma cópia que deve ser mantida com o paciente para ele apresentar na internação para o seu procedimento cirúrgico e que ele pode eventualmente levar de volta consigo. É importante também que se ofereça conforto a esse paciente. É muito comum nos hospitais a gente ver o paciente sem travesseiro, o paciente sem material que proteja as suas articulações, seus pontos de proeminência óssea, sem a cinta de proteção anti-queda do paciente. Então, todos esses cuidados devem ser oferecidos ao paciente no momento da avaliação no pré-operatório imediato, sem esquecer sempre de manter algum grau de empatia com o paciente, uma troca de confiança que deve ser feita nesse momento, considerando que é um momento de extrema importância, de muito medo, na maioria das vezes, do paciente, e que se a gente consegue passar algum grau de empatia, de confiança para esse paciente, ele pode ter esse conforto, não só físico, mas também psicológico, para que ele passe por esse processo sem tanto desgaste emocional. Lembrar e cobrar sempre da antibiótico profilaxia e a pesquisa de comorbidade, se esse paciente usa alguma medicação, se tem alergia a alguma medicação e confirmar o tempo de jejum do paciente também, se está adequado para essa cirurgia, se ela for eletiva ou pelo menos para se ter ciência do tempo de jejum nas cirurgias de urgência e emergência para que se tome os cuidados eventualmente necessários. Como foi mencionado antes, a avaliação do risco de sangramento, que deve levar em consideração tanto o tipo de cirurgia a que o paciente vai ser submetido, mas também drogas que esse paciente eventualmente utilize, que possam alterar esse estado de hemostasia, de capacidade hemostática do paciente, algumas comorbidades que podem alterar essa capacidade de hemostasia e assim sucessivamente. Nesses pacientes de risco maior de sangramento, então estabelecer estratégias para proteção e reposição desse sangue que eventualmente possa ser perdido. Utilização eventual de ácido tranexâmico, a programação quando indicado de cell saver, assim por diante, além da reserva de sangue compatível com esse paciente, sempre buscando a informação com ele se ele é um paciente que aceita receber a transfusão ou não, para que essa etapa seja cumprida de maneira adequada. Avaliação de vias aéreas, e a avaliação deve ser feita de maneira cuidadosa, tanto a abertura de boca e a mobilização cervical, que são os dois pontos mais importantes na avaliação de uma via aérea, já que se o paciente não abre a boca, ou se ele não movimenta o pescoço adequadamente para colocar esse paciente na posição olfativa, muitas vezes a intubação com o laringoscópio convencional fica impossível. Então, avaliar a abertura de boca, avaliar a mobilização cervical, malampate, a anatomia dos dentes, distância tiromentoniana, a distância externo-mento e assim sucessivamente, todas essas avaliações de maneira a trazer para a gente se esse paciente tem dificuldade de obtenção de via aérea ou não, e caso esteja programada a anestesia geral com intubação traqueal, a formulação de estratégia de intubação segura nesse paciente. Se o paciente tem uma via aérea muito difícil, a eventual indicação de intubação acordado com utilização de fibroscópio ou a possibilidade de utilização de vídeo laringo nos pacientes que se descobre a via aérea difícil após a indução da anestesia. Então, esses recursos devem sempre estar disponíveis de acordo com sua indicação, a utilização de aspiradores prontos para intubação traqueal, a disponibilidade de fios guia tipo bugie e assim por diante.
de acordo com a cirurgia, também é nesse momento que já se formula o planejamento da analgesia no pós-operatório, o planejamento do posicionamento do paciente, planejamento do controle de temperatura naqueles pacientes que vão ser submetidos à cirurgia mais prolongada, principalmente se tiver exposição de área grande de superfície corporal, tanto o planejamento então da monitorização quanto do controle da temperatura. E sempre lembrar de manter uma área de trabalho limpa e organizada para que não haja aumento de risco de troca de medicação e assim sucessivamente. Ainda antes de começar a anestesia, é importante a conferência, a checagem se temos todo o material da cirurgia planejada disponível e preparado adequadamente, a checagem do material de anestesia, como foi mencionado anteriormente, desde a confirmação da disponibilização do oxigênio, bom funcionamento do aparelho de anestesia, aspiradores, laringoscópios, tubos traqueais e assim por diante. A checagem dos monitores. É importante que o paciente seja monitorizado antes de iniciar a anestesia. É muito grave você fazer uma hack anestesia e depois resolver verificar a pressão sem ter verificado antes. Você pode ter a surpresa do paciente estar com a pressão muito baixa ou muito alta, ou, pior ainda, talvez, de observar que o aparelho o monitor de pressão não está funcionando adequadamente. Então, é importante a monitorização que vai ser utilizada nesse paciente seja testada antes do início da anestesia. Testar sempre, confirmar, como foi dito antes, se há disponibilização de toda a medicação planejada para uso nessa anestesia, mas também a medicação de suporte, os vasopressores, a atropina, antieméticos e as drogas que se planeja utilizar, antibiótico, etc. Sempre interrogando o paciente se ele é portador de alergia a alguma medicação que deve ser idealmente retirada da sala de cirurgia para que não haja esquecimento posterior e utilização daquela droga. Lembrar sempre de etiquetar todas as seringas e eventualmente ampolas ou frascos que não tem o rótulo adequado, rotular de maneira legível o nome da medicação, de preferência nas seringas, além do nome da medicação, a concentração daquela substância naquela seringa. A utilização de todo equipamento de emergência que eventualmente possa ser necessário, a obrigação do anestesista garantir que tem pelo menos um desfibrilador no centro cirúrgico e que todo equipamento de emergência, adrenalina, etc., estejam disponíveis caso haja alguma intercorrência que pode acontecer independente da cirurgia, da anestesia, o paciente pode apresentar alguma intercorrência importante e ele está num lugar onde deve ser preparado para qualquer tipo de intercorrência. Como foi dito antes também, há uma lista básica de monitorização do paciente anestesiado. O paciente vai ser submetido a uma anestesia regional, então, pelo menos a eletrocardiografia contínua, a pressão arterial não invasiva ou invasiva, dependendo se há alguma indicação precisa, e a utilização de oximetria e temperatura. E nos pacientes sob anestesia geral, a adição da capnografia, que é de extrema importância. É importante sempre manter os alarmes ativos e com o alarme sonoro ligado de maneira a ser percebida qualquer alteração significativa. Existe ainda a possibilidade de adição de outros monitores, como monitor de profundidade anestésica, através ou da utilização de SID-Line, BIS, entropia. Existe hoje o Conox também, são aparelhos excelentes que nos dão, principalmente no paciente submetido à anestesia geral intravenosa, total, a garantia, pelo menos, de uma monitorização do órgão-alvo de maneira adequada para que não se aprofunde demais aquela anestesia de maneira desnecessária, com consumo maior de anestésico desnecessário, e submetendo o paciente a riscos de efeitos colaterais desnecessários, riscos que vão estar aumentados na situação de profundidade excessiva, além de também observar eventualmente
a taxa de supressão, que pode ser sinal de algum risco maior a esse paciente. Mas também oferecer a segurança de não superficializar essa anestesia a ponto do paciente eventualmente ter memória intraoperatória. Também, hoje, já dispomos em alguns serviços da monitorização da nocicepção, através do índice pletismográfico cirúrgico ou do CONOX, que oferecem também esse índice de resposta de antinocicepção, se o tratamento analgésico intraoperatório está adequado nesse paciente. Há a possibilidade também, em anestesia geral, da utilização de analisador de gases que são de extrema importância. Imaginem, por exemplo, que esse paciente anestesiado com anestesia geral inalatória e você não percebe, houve alguma desconexão no aparelho de anestesia, ou o anestésico inalatório terminou, você não percebeu, ou aquele vaporizador não está bem acoplado no circuito do aparelho de anestesia, o que você deveria ter percebido antes na avaliação, no teste do aparelho de anestesia, porque ele não passaria no teste, mas se acontece alguma intercorrência relacionada a isso no intraoperatório, o paciente está sendo monitorizado com analisador de gases, é fácil você perceber que isso vai sumindo ali o agente anestésico que está naquela monitorização. Mas também você vai perceber que está alterando o CO2 do paciente em algumas situações, onde você pode adequar melhor a ventilação. O analisador de gases pode também estar monitorizando a concentração de oxigênio oferecida, o que também é uma segurança maior a esse paciente. Então, a monitorização do bloqueio de nervos, de bloqueio neuromuscular, pode ser também de extrema importância e está indicado na maioria dos eventos de anestesia geral para você monitorizar não só a adequação do relaxamento intracirúrgico, intraoperatório, mas também a recuperação para você poder dar alta de maneira segura para esse paciente. Proteção contra a mistura hipóxica do aparelho de anestesia também deve ser testado. A gente sabe que hoje em dia os aparelhos de anestesia são desprovidos de um sistema que garante que, se você por acaso estiver oferecendo oxigênio para esse paciente associado ao óxido nitroso, se esse oxigênio terminar, ou se você acidentalmente fechar o fluxômetro do oxigênio, o fluxômetro de óxido nitroso vai ser fechado também pela válvula que ele dispõe de segurança e você não vai oferecer uma mistura hipóxica para esse paciente. Fora tudo isso, há a necessidade, como foi mencionado antes, de haver pelo menos um desfibrilador no centro cirúrgico, sempre ligado na tomada, sempre pronto para o uso. E, inclusive, a Anvisa, a Vigilância Sanitária, pode penalizar o hospital caso entre lá no centro cirúrgico e esse desfibrilador estiver desconectado da rede de energia. Mais alguma referência sobre o termo de consentimento livre e esclarecido é de fundamental importância. Esse termo de consentimento ele deve ser idealmente apresentado ao paciente na avaliação pré-anestésica, preferencialmente numa consulta pré-anestésica de pelo menos um dia antes da cirurgia, idealmente mais até que isso. Esse termo de consentimento, então, deve ser assinado tanto pelo paciente quanto pelo anestesiologista que está avaliando, com indicação da cirurgia, do planejamento anestésico e explicando todos os pormenores que eventualmente necessitem relacionados a riscos, a benefícios, alternativas, e o que esse paciente possa eventualmente questionar pode ser também adicionado ali. Esse documento ele deve ser, então, feito em duas vias. Uma via fica arquivada por pelo menos 20 anos e a outra via do paciente.
O ideal, então, é que seja feito com essa antecedência, muitas vezes impossível, devido ao tempo de internação, ao tempo de indicação daquela cirurgia, que pode até não ser emergencial, mas pode ser uma doença tempo sensível, uma doença oncológica, por exemplo. Então, esse termo de consentimento deve ser preparado o mais precocemente possível na adaptação das situações especiais, mas pelo menos que seja feita na avaliação pré-anestésica, de forma que seja entregue na internação no bloco cirúrgico, sempre após a avaliação e antes da indução anestésica. Esse termo de consentimento ele deve ser confeccionado em linguagem simples, o paciente tem que entender o que está escrito ali. Obviamente, vai ser um documento físico, e deve constar nele também o local da cirurgia. Então, está sendo feita a identificação do paciente, o nome da cirurgia, o local da cirurgia, e se essa cirurgia em local que tem bilateralidade, como por exemplo os membros, deve ser também sinalizado qual lado que vai ser realizado. Aconselha-se, inclusive a Organização Mundial de Saúde sugere que essa marcação do sítio cirúrgico que está lançada, está descrita no termo de consentimento, que seja feita uma marcação real com caneta, de preferência caneta com tinta permanente, no local, no ponto onde vai ser realizada a cirurgia. E que se evite marcações ambíguas, como por exemplo um X. Um X pode ser considerado como local a ser operado ou como local a não ser operado. Então, é uma marcação ambígua que deve ser evitada. Essa marcação deve ser feita ou através de uma circunferência ou uma seta, e essa marcação deve ser uma marcação aceita, padronizada pela instituição onde o paciente vai ser submetido à cirurgia. E ela deve ser feita com o auxílio do paciente. O cirurgião, juntamente com o paciente, determinando e mostrando o lugar e marcando o lugar onde vai ser realizada a cirurgia. Em situações de urgência e emergência, esse termo de consentimento pode ser dispensado, mas mesmo nesses casos, se ainda há algum tempo de confeccioná-lo, ele deve ser feito e assinado ou pelo paciente ou por responsáveis ou acompanhantes, acompanhantes idôneos, que possam então atestar a sua informação e o seu consentimento informado. Deve-se sempre evitar, principalmente, obviamente, como foi dito nas cirurgias eletivas, o encaminhamento do paciente para a sala de cirurgia sem que tenha sido realizado o termo de consentimento livre, esclarecido, assinado e finalizado de maneira adequada. A lista de verificação previamente comentada e sugerida e aconselhada de ser utilizada pela Organização Mundial de Saúde, ela consta de três partes principais. Então, tem a primeira parte, que é a parte do check-in, que é feito antes da anestesia do paciente, antes da indução da anestesia, e feito com a participação ativa do paciente, onde são feitas uma série de confirmações, como foi comentado anteriormente, identificação, lado da cirurgia, sítio, se foi recebido antibiótico, etc. Então, esse é o check-in. Na literatura inglesa, é como a utilização do termo sign-in. Então, é feita a primeira parte, que é antes da indução da anestesia, a segunda parte foi denominada como time-out, ou pausa cirúrgica, é feita a indução da anestesia, e antes da incisão cirúrgica é feita então essa segunda parte, confirmando as questões da primeira parte e eventualmente mais algumas checagens, como por exemplo a disponibilidade de exame de imagem caso haja indicação. Ao término da cirurgia, antes do paciente sair da sala de cirurgia, é feita a terceira parte da lista de checagem, ou do check-in, do checklist, que é o check-out, ou sign-out.
onde são feitas também conferências em relação à contagem compressa, entre outras coisas, como vai ser visto posteriormente. Essa ficha ela é preenchida e mantida no prontuário do paciente. E em relação à redundância, as perguntas que foram feitas na sala de recuperação antes do paciente ir para a sala de cirurgia, perguntas que são feitas antes da anestesia, repetidas antes da cirurgia, essas redundâncias elas gastam um pouquinho de tempo, mas elas são extremamente importantes porque elas diminuem progressivamente a possibilidade de risco de esquecimento de etapas e de negligência de etapas importantes. Então, de maneira geral e assim mais abrangente, vamos seguir aqui o nosso passo a passo, o nosso checklist. Antes da indução da anestesia, o paciente entrou na sala, começa o check-in, ou sign-in do inglês. O paciente, idealmente, deve participar disso, deve estar acordado, consciente e confirmando todos os dados que são elencados pela pessoa que assumiu a função de puxar esse checklist. Então, vai ser feita a identificação, nome do paciente e, como pode ser visto no quadrinho aqui embaixo e à direita, tente não incluir resposta na sua pergunta. Não pergunte para o paciente se o nome dele é X. Seu nome é José dos Santos? A sua cirurgia do lado direito? Essas são perguntas inadequadas. Muitas vezes o paciente responde de maneira influenciada ou errada, ele está muito nervoso. Perguntas abertas são mais corretas. Pode confirmar seu nome completo, por favor? Pode mostrar para mim onde vai ser realizada a sua cirurgia? Então, continuando, então, a identificação do paciente, identificação dos membros da equipe, quem é o cirurgião, essa etapa, se a equipe já se conhece, são citados apenas os nomes, não precisa de confirmação, obviamente. Confirmar a cirurgia, todos ouvindo, quem puxa o checklist vai perguntar ao cirurgião ou ao paciente qual é a cirurgia e um vai responder, o outro vai confirmar qual a cirurgia, onde é a cirurgia, se tem bilateralidade, qual lado. Cobrar a avaliação pré-anestésica e o termo de consentimento desse paciente. Sempre que possível, o paciente deve trazer uma avaliação pré-anestésica e o termo de consentimento assinado. Conferir se o paciente está em jejum, se tem alergia a alguma medicação, que deve ser, como disse, retirada da sala de cirurgia, se ele tem alguma comorbidade importante, se essa comorbidade exige que ele use alguma medicação que deve ser muitas vezes suspensa antes da cirurgia ou deve ser mantida. Tudo isso vai ser confirmado nessa avaliação. Conferir se o paciente está em jejum, avaliar se a via aérea do paciente é difícil ou não, se há risco de aspiração e se as respostas forem positivas, deve-se preparar a estratégia para se diminuir riscos relacionados, verificar o risco hemorrágico, como foi comentado anteriormente, isso deve levar quando positivo, deve levar à obtenção de acessos venosos calibrosos, reserva de sangue, etc. Verificar a indicação de UTI, se há indicação de UTI, se ela foi feita, se a reserva foi feita, verificar a indicação de profilaxia antibiótica e antitrombótica, se esse paciente tem indicação, então deve ser realizada essa profilaxia, e conferir necessidade de disponibilidade de exames, averiguar riscos do uso de bisturi elétrico, se esse paciente porta megarré, cílios postiços, se ele tem marca-passo, todas as condições que possam levar a risco do uso do bisturi elétrico para se adequar a técnica à necessidade do paciente. Averiguar a monitorização adequada, ou seja, monitorizar o paciente para ver se os monitores estão funcionando e avaliar as respostas dessa monitorização. Confirmar o equipamento cirúrgico, confirmar o equipamento anestésico e a medicação, como foi mencionado anteriormente. Isso tudo antes da indução da anestesia,
com a participação do paciente. Depois da indução da anestesia, tem o time out, a parada cirúrgica para conferência de todos esses dados. Ao fim da cirurgia, antes do paciente deixar a sala de cirurgia, então vai ser feita a conferência de coisas extremamente importantes, contagem de compressa, quantidade de compressa na mesa, no hamper, sobre o paciente deve ser igual àquela quantidade de compressa que estava à disposição do cirurgião antes do início da cirurgia. Então, isso aí vai garantir que não houve esquecimento de compressa no abdômen do paciente, por exemplo. Contagem instrumental, identificação de material biológico com pedido de exame assinado, a etiqueta de esterilização de todo o equipamento utilizado deve ser colado no prontuário, relatar todas as não conformidades ou mau funcionamento de equipamento ou questões que necessitem ser solucionadas para que essa abordagem evite mau funcionamento posterior também. Revisão do planejamento pós-operatório, se há necessidade de alguma cobertura a mais que não foi planejada anteriormente, se houve um sangramento maior, alguma lesão intraoperatória importante que necessite de alguma outra avaliação, internação UTI, etc. E o relatório do procedimento pelos membros da equipe, que deve, tanto da anestesia, da cirurgia, da enfermagem, deve ser feito um relatório claro, conciso, sem rasura, e de preferência que não seja passível de adulteramento. Se por acaso foi anotada alguma coisa errada, que seja feita nova anotação com referência ao engano cometido anteriormente para a correção daquela informação. A comunicação, tanto no intraoperatório quanto a comunicação posterior, escrita ou digitada no sistema do hospital, deve ser feita de maneira bastante clara, são informações sobre riscos, atribuições e pontos críticos antes do procedimento, registro de contagem de compressas e outros dados, como foi mencionado anteriormente, informar as alterações dos planos, informar se esses planos foram alterados já na indução da anestesia ou logo depois da indução, antes do time-out, no momento do time-out ou ao fim da cirurgia. Se foi feita alguma alteração de plano, descrever qual foi a alteração e o motivo de maneira clara, objetiva, sempre atualizada, sem adulteração, como foi dito anteriormente, e assim, de maneira original, sem rasuras e de maneira que seja, se possível, evitado a possibilidade de adulteração. Em caso de erro, como foi dito anteriormente, na anotação deve ser feita uma emenda em documento posterior. Uma questão bastante importante é que a formulação desse checklist, dessa lista de verificação pela Organização Mundial de Saúde, ela foi feita de uma maneira meio básica, uma maneira estándar, que pode ser adaptada à realidade de cada hospital, de cada cidade ou país. Ela deve ser adaptada para que ela seja executada de maneira mais fiel àquela realidade, àquele tipo de cirurgia. Mas ela nunca vai ser idealmente realizada se não houver uma aderência à sua execução, se não houver fidelidade e lembrar sempre que as adições a essas questões na formulação do checklist devem ser feitas com padronização da instituição e deve ser realizada em todos os pacientes. Então, nesse diapositivo, um exemplar da lista de verificação de segurança cirúrgica, como foi confeccionada na sua primeira edição, que serviu de base para adaptações, como foi mencionado anteriormente, à realidade de diversos países, hospitais, várias cidades e assim sucessivamente. A realização dessa lista de verificações
como foi demonstrado, como foi comentado, levou à redução de um sem número de desfechos negativos. Mas é importante que se mantenha a sua adesão e se mantenha a monitorização da sua utilização e da forma como ele é utilizado. Então, os indicadores para se avaliar essa realização do checklist, da lista de verificações, passa por a avaliação do percentual de pacientes que recebeu antibiótico profilaxia adequada, o número de cirurgias erradas, o número de pacientes errados, o número de procedimentos realizados em local errado, a taxa de mortalidade intra-hospitalar ajustada para o risco cirúrgico desses pacientes e a taxa de adesão ao checklist. Só a partir dessa análise de indicadores vai ser possível avaliar a possibilidade de melhoria ainda nesse checklist ou de melhoria da sua utilização. Essas foram as nossas fontes utilizadas para a confecção desse vídeo. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela companhia e compartilhem nosso vídeo, deem seu like. Muito obrigado.